Le pacifisme et tout ce qu'il recouvre, il est à l'ouest. Et les euromissiles, ils sont à l'est. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Não estamos mais isolados. A solidariedade europeia não nos faltará. Diplomatas, um podcast de análise da atualidade internacional com Teresa de Sousa e Carlos Gaspar. Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos ao último episódio desta temporada do Diplomatas, um podcast do Público e do IPRI. O meu nome é António Serrava Lima e acompanham-me, como sempre, a jornalista Teresa de Sousa e o investigador Carlos Gaspar. Estamos a gravar pouco depois do meio-dia de quarta-feira, dia 23 de julho. Neste episódio vamos antecipar a Cimeira União Europeia-China, que se realiza esta quinta-feira em Pequim, um dia depois da Cimeira UE-Japão, em Tóquio, que já decorreu há poucas horas. De seguida vamos olhar para a tragédia humanitária sem fim à vista na faixa de Gaza e para os últimos capítulos do conflito alargado no Médio Oriente. E para o final queremos analisar os últimos desafios que o governo Trump tem enfrentado relacionados com o caso Epstein e com o novo partido criado por Elon Musk. Começando então pelo primeiro tema, António Costa e Ursula von der Leyen viajaram até ao Extremo Oriente em representação da União Europeia para as cimeiras com o Japão e principalmente com a China, numa altura em que, por via da guerra tarifária lançada por Donald Trump ao mundo e pela forma como a política externa e económica do presidente americano está a levar aliados e adversários dos Estados Unidos a procurarem mercados e parcerias alternativas, o entendimento entre a União Europeia e o Japão seria sempre mais fazível, digamos assim. O Bloco Comunitário fechou um acordo de segurança e defesa com o Japão, uma nova aliança para a competitividade. Em relação à China, para além de estarmos a falar de um competidor sistémico para muitas economias europeias, as divergências geopolíticas tornam mais difícil que haja acordos em setores mais críticos. O clima surge aqui como dossiê com maior potencial de cooperação entre Bruxelas e Pequim. Uma fonte europeia disse à Rita Cisa, correspondente do Público em Bruxelas, que António Costa e von der Leyen sabem que não é realista esperar que os principais problemas entre a União Europeia e a China sejam resolvidos numa única cimeira. Por isso eu pergunto ao Carlos com que postura é que os líderes europeus se devem apresentar em Pequim. Em primeiro lugar, têm que perder algum tempo no intervalo para refletir sobre os termos do acordo de tarifas entre Tóquio e Washington, que acaba de ser anunciado. O Japão e os Estados Unidos acordaram num teto de 15% de tarifas, mais um grande projeto de exploração do gás natural no Alasca, incluindo a construção de uma fábrica de liquefação de gás e um pipeline com 1.300 quilómetros. Há aqui uma fórmula que já discutimos a semana passada, mas que deve ser relevante para a preparação das posições da União Europeia na negociação crucial com Washington, que se vai suceder à cimeira que marca o aniversário, os 50 anos das relações entre a União Europeia e a China. Esta cimeira está a ser desvalorizada, sobretudo pelos dirigentes comunitários em Bruxelas. Não apenas por causa da cimeira com Washington, mas nos seus próprios termos. As relações entre a União Europeia e a China estão em declínio desde, pelo menos há 6 anos, desde que Ursula von der Leyen completou a viragem nesse domínio, construiu uma estratégia de segurança económica da União Europeia que passou a controlar uma boa parte das relações bilaterais no domínio económico e industrial entre a União Europeia e a China e, sobretudo, depois do início da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Do ponto de vista de Bruxelas, a China é uma retaguarda indispensável para a Rússia poder continuar a guerra, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista económico, do ponto de vista tecnológico. E, de resto, Kaja Kallas fez uma declaração nesse sentido na véspera da cimeira, em que vai estar também o presidente chinês Xi Jinping
a receber em Pequim o Presidente da Comissão Europeia e o Presidente do Conselho Europeu, que justamente estão preparados para sair da Cimeira sem resultados tangíveis. Sem resultados tangíveis em nenhum dos domínios críticos. A União Europeia tem a sua célebre trilogia de que a China é um parceiro para a cooperação, um competidor económico e um rival sistémico, mas cada vez mais é o terceiro termo, o rival sistémico, que prevalece nas relações bilaterais, e isso justifica, aliás, também a importância crescente que têm as relações com o Japão, com a Coreia do Sul, mesmo com a Índia, na estratégia internacional da União Europeia. Teresa, o Carlos já tocou um pouco nisto. Eu faço-lhe uma pergunta muito direta: se é ou não relevante que a União Europeia se apresente nesta cimeira com a China, principal adversário geopolítico dos Estados Unidos, sem ter conseguido fechar um acordo com Washington sobre as tarifas que lhe foram prometidas a partir do dia 1 de agosto. É uma inevitabilidade. A União Europeia apostou em que conseguiria, até na primeira meta que Trump apresentou, 9 de julho, conseguiria talvez finalizar um acordo. Esse tornou-se extremamente difícil. Trump prolongou o timing para fechar um acordo até 1 de agosto, estamos lá quase. As informações que há em Bruxelas são no sentido de que as negociações estão a ser extremamente difíceis. Há uma aproximação de última hora entre a posição mais dura entre a posição de Macron e do chanceler alemão Friedrich Merz em relação a uma aproximação da Alemanha da dureza que a França tem defendido para as negociações. Que estão reunidos esta quarta-feira. Que vão reunir-se esta quarta-feira. É uma visita oficial do presidente Macron a Berlim. A Europa, nesta visita à China, e nesta visita ao Japão, ainda vive sobre uma grande incerteza sobre o resultado destas negociações. Até agora, a China conseguiu um acordo com os Estados Unidos, o Reino Unido também, o Japão acaba de conseguir um acordo, o Vietnã tem um acordo. Evidentemente, Trump fechou o acordo com o Japão na véspera da cimeira da União Europeia com o Japão e na antevéspera da cimeira da União Europeia com a China, não por acaso. É uma forma de pressão também sobre a União Europeia. O que vai acontecer, não sei. As tarifas são fundamentais para a economia europeia, não ponho isso sem dúvida, como para a economia japonesa, como para a economia chinesa, embora a China aqui tenha de alguma maneira saído por cima. Agora, o que une verdadeiramente a União Europeia e o Japão, e o que desune a União Europeia e a China, tem a ver exatamente com a mesma coisa. A guerra na Ucrânia e a eleição de Trump introduziram uma alteração rápida e profunda da ordem política internacional, da ordem económica internacional. A China, o Japão e a União Europeia têm em comum esta realidade muito forte, que é adaptarem-se a esse novo mundo, quer um, quer outro, aliados dos Estados Unidos, parceiros económicos dos Estados Unidos. Com dependências ainda que diferentes. Com dependências grandes, quer a Europa, quer o Japão dependiam em termos de segurança do poderio militar norte-americano. O Japão com um tratado de defesa que vem desde o
fim da Segunda Guerra, a União Europeia com a NATO, naturalmente, e, portanto, os desafios geoestratégicos que a Europa e o Japão têm, neste momento, são os mesmos, e este é o pano de fundo da cimeira com o Japão. Com a China é exatamente o contrário, é o oposto. O ministro dos Negócios Estrangeiros chinês disse à União Europeia, em Bruxelas, aos representantes europeus, que a China não se podia dar ao luxo de deixar a Rússia perder na Ucrânia. A União Europeia sabe que não se pode dar ao luxo de deixar a Ucrânia perder face à Rússia. Há aqui uma divergência absoluta que determina, por mais que a gente fale de tarifas, de relações económicas, exportações, importações, divide profundamente a União Europeia da China e vai estar presente naturalmente nesta cimeira. Mas a Europa tem um problema com a China idêntico àquele que tinha e que tem os Estados Unidos. Um déficit comercial gigantesco, maior que o déficit comercial dos Estados Unidos em relação à China. A China exporta muito mais para a União Europeia do que exporta para os Estados Unidos. Portanto, a União Europeia é um parceiro fundamental para a China. Pode contar com essa arma para obrigar os chineses, para obrigar o governo de Xi Jinping a fazer em matéria comercial algumas cedências, se não quer perder parte deste mercado, que, diga-se o que se disser da economia chinesa, é ainda vital para a China. E pode ser afetado com o declínio, a deterioração das relações entre Bruxelas e Pequim. Eu só queria chamar a atenção que, além do que disse o Carlos sobre a viragem do Ursula von der Leyen em 2019 em relação à política da União Europeia em relação à China, foi muito sublinhada pela pandemia. A Europa de repente percebeu que estava dependente de imensas coisas vitais da China e que isso não podia continuar, e agiu em conformidade, e agora com a guerra da Ucrânia ainda mais. A Europa tem problemas, o maior problema é, curiosamente, a tecnologia verde. Os chineses avançaram imenso. Hoje os carros chineses na União Europeia são qualquer coisa como 20% do mercado, e há aqui também um problema de política de reindustrialização e de industrialização da Europa que vai estar latente nesta cimeira, mas, como disse o Carlos, não se espera qualquer resultado. Carlos, nós já falámos aqui no Japão, por isso deixe-me aproveitar para lhe pedir um comentário sobre mais uma perda de maioria parlamentar do Partido Liberal Democrático, do primeiro-ministro Ishiba, desta vez na Câmara Alta do Parlamento, após as eleições de domingo. O que eu lhe pergunto é se esta erosão de votos no partido que dominou a política japonesa desde o pós-guerra e que foi o responsável pelo milagre económico japonês, se tem características próprias ou se estamos a falar de um fenómeno muito semelhante ao que está a afetar o centro político noutras democracias europeias e americanas. É, como diz a Teresa, as afinidades entre o Japão, a Coreia do Sul, os países da Europa Ocidental, as sociedades industriais mais avançadas e as democracias burguesas mais burguesas partilham problemas não apenas do domínio das relações com os Estados Unidos, económicas, securitárias, mas também internamente, e são ambos vulneráveis ao efeito da onda maga da eleição de Donald Trump. No caso da eleição japonesa, há dois partidos populistas, um mais antigo e um partido novo, mais jovem, que ganhou um número importante de mandatos nestas eleições, e em conjunto estes dois partidos retiraram
a maioria, a coligação governamental do Partido Liberal e do Partido Comeitou. É uma indicação importante, está a levar a um conflito interno dentro do Partido Liberal para saber se o Primeiro-Ministro continuará a ser o mesmo ou se vai ser substituído por um Primeiro-Ministro mais representativo da ala direita do Partido Liberal. Vamos saber isso em setembro. Desde que Shinzo Abe saiu do cargo, tem sido uma sucessão de primeiros-ministros japoneses e de lutas internas, não é? Shinzo Abe era, de facto, um grande inovador político, transformou o Japão, fez do Japão outra vez uma potência relevante também no domínio da segurança internacional, fez a aliança com a Índia, inventou o Quad, o quadrilátero entre os Estados Unidos, o Japão, a Índia e a Austrália, e os seus sucessores fazem parte da elite que se formou à volta de Shinzo Abe. Talvez venha agora uma nova facção dentro do Partido Liberal para substituir, eventualmente alterando esta linha política, esta estratégia que foi inaugurada por Shinzo Abe, sobretudo a partir nos últimos 10 anos. Muito bem, vamos agora ao nosso segundo tema. A crise humanitária na faixa de Gaza está a atingir níveis insuportáveis. As imagens que nos chegam são absolutamente desoladoras e chocantes. Crescem as denúncias de que centenas de civis palestinianos estão a ser mortos por soldados israelitas junto aos postos de abastecimento de água e alimentos. Há crianças a morrer de subnutrição e de fome. Israel continua a guerra, até lançou uma nova operação terrestre e parece não ter desistido da ideia de criar uma cidade humanitária no sul do enclave. Há um plano que os críticos descrevem como um verdadeiro campo de concentração. Entretanto, Portugal foi um dos 25 países que condenaram o sofrimento dos civis numa declaração conjunta publicada na segunda-feira. Diz a declaração: a recusa do governo israelita de prestar assistência humanitária essencial à população civil é inaceitável. Israel tem de cumprir as suas obrigações ao abrigo do direito humanitário internacional. Teresa, como é que se para esta tragédia humana que está a acontecer à frente dos nossos olhos? Não sei. O único país com capacidade efetiva de travar Netanyahu, que é isso que se trata, são os Estados Unidos, naturalmente, e desde a visita de Netanyahu à Casa Branca, logo a seguir à intervenção militar, à operação militar americana para destruir as centrifugadoras, os sites nucleares do Irão, que levou ao fim do conflito entre Israel e o Irão, imposto pelos Estados Unidos. Houve alguma expectativa de que Trump conseguisse impor também a Netanyahu, utilizando esta sua intervenção, um cessar-fogo em Gaza. Já passou bastante tempo desde a visita de Netanyahu à Casa Branca, não se vê sinais de qualquer cessar-fogo. Há notícias de fontes da Casa Branca que dizem que Donald Trump está um pouco frustrado, foi a palavra utilizada, com o seu amigo, o primeiro-ministro israelita. Não imagino que essa frustração o leve àquilo que fez, por exemplo, em relação a Vladimir Putin. O problema aqui é que Netanyahu tem na Casa Branca um aliado para o qual a vida dos palestinianos é uma coisa absolutamente secundária e que olha para a guerra em Gaza, o presidente americano, apenas como alguma coisa que lhe pode ser útil a si para o engrandecer à face do mundo. Não está a olhar para o drama humanitário de Gaza na perspectiva
perspectiva com que a Europa olha, ou que com qualquer pessoa com um mínimo de boa vontade em relação à humanidade reage naturalmente. As imagens são perturbadoras, são insuportáveis. Só os Estados Unidos conseguem, creio eu, torcer o braço a Netanyahu, não sei se vão conseguir. Israel está a perder todo o apoio internacional que tem. A iniciativa dos 28 países, curiosamente, incluem o Canadá, não é só a Europa, o Canadá, o Japão, a Austrália, nesta... Não a Alemanha. Exato. Olhando para a Europa, o problema europeu chama-se exatamente Alemanha. A Europa não tem força militar ou influência junto de Netanyahu para travar, pode-lhe dificultar a vida, precisava para isso de unidade na sua capacidade de decisão em relação ao acordo comercial, à suspensão das relações comerciais, várias coisas que pode fazer, não em termos militares, mas em termos comerciais, económicos e políticos, tem o obstáculo alemão. Não vale a pena explicar porque é que tem o obstáculo alemão. A Alemanha é responsável, número 1, pelo Holocausto, sente um dever especial, sente a culpa, ainda hoje sente a culpa, percebe-se que sente a culpa, foi um mal absoluto aquilo que ela fez aos judeus, tem esse entrave, digamos, psicológico e político, tem inscrito na Constituição, ao contrário de todos os países europeus, uma cláusula e na sua estratégia de segurança e defesa, cláusulas que dizem que ela tem uma responsabilidade de defesa em relação a Israel. Mas aqui o obstáculo maior, creio que é o obstáculo da história, e as informações que eu tenho de Bruxelas neste momento é que não há maneira de fazer a Alemanha ceder, não há indicações nesse sentido. A única indicação que há é que há problemas na coligação do governo entre a CDU do chanceler e o SPD. O SPD quer uma posição mais dura em relação a Israel. O chanceler Merz ainda não se prepara para dar esse passo. Numa conclusão rápida, a Europa é neste momento impotente face a uma tragédia sem nome que está a acontecer em Gaza e que, com este presidente americano, com as características de um primeiro-ministro israelita que tem a guerra como único instrumento político, que já não tem qualquer desculpa em relação a uma ameaça à segurança de Israel. Israel tem condições de segurança como talvez nunca tenha tido há muito tempo, tem o Irão mais controlado, tem a Síria com outro governo, tem o Hezbollah seriamente afetado. O próprio anterior ministro da Defesa israelita, antes deste, o Yoav Gallant, disse que o Hamas estava praticamente destruído. Não há nenhuma razão para esta carnificina em Gaza, só os Estados Unidos a podiam travar, a Europa não consegue, está dividida, não tem força, e o que temo que vai acontecer é que continuemos a ver estas imagens absolutamente insuportáveis. Carlos, fez agora há pouco tempo, um mês, que os Estados Unidos atacaram o Irão e que a guerra dos 12 dias de Israel contra o Irão terminou. Para além de Gaza e da Cisjordânia, o foco de atenção regional passou para o sul da Síria, onde combatentes tribais beduínos sunitas e milícias druzas xiitas entraram em conflito recentemente. O exército sírio enviou forças para a região para repor a ordem, já depois de Israel ter bombardeado um quartel militar em Damasco, em sinal de apoio aos drusos. Neste momento está em vigor um cessar-fogo frágil. Eu pergunto-lhe que conflito é este e como é que se contextualiza com Israel e com os seus objetivos estratégicos securitários. É difícil compreender exatamente o que é que se passou
no conflito que envolve os drusos no sul da Síria, que há duas dimensões que podemos tentar analisar separadamente. Uma tem a ver com a formação de uma comunidade nacional e de um exército nacional na Síria depois da queda do regime de Bashar al-Assad. Ambas as coisas estão em cima da mesa. Existem comunidades minoritárias importantes na Síria, desde logo os alauítas, mas também os curdos e, bem entendido, os drusos. E há uma maioria sunita que, obviamente, tem uma tradição de perseguição em relação a qualquer uma destas três minorias que ocupam territórios que são relativamente fáceis de delimitar. Há uma tendência para transformar as milícias sunitas, incluindo as milícias que eram controladas pela Al-Qaeda na luta contra o regime de Bashar al-Assad, de transformar essas milícias sunitas num exército nacional. Mas transformar essas milícias sunitas num exército nacional é a negação de um exército nacional. Para se formar um exército nacional tem que se alargar o quadro de formação ou de reconstituição das Forças Armadas. Essa é uma questão crucial para a reconstituição, para um cenário de reconstituição da Síria como um Estado capaz de garantir a sua integridade territorial. A alternativa é ou a fragmentação do Estado, porque há forças centrífugas muito importantes e que são, de resto, estimuladas não apenas por Israel, mas também pelo Irão, que, de certa maneira, podem estar nesta matéria do mesmo lado. Aqui entra na segunda dimensão, que é a emergência de um novo eixo de conflito entre Israel e a Turquia. E aqui, ao contrário do que acontece no caso do Irão, Israel confronta-se com um país que não só é membro da NATO, mas como é um aliado, e aparentemente um aliado indispensável dos Estados Unidos. As posições dos Estados Unidos têm sido de forçar um entendimento entre Damasco e Jerusalém. Há uma mediação efetiva do enviado especial do presidente Donald Trump para pôr fim a este conflito, e as declarações do enviado especial têm sido sistematicamente a favor de Damasco, dizendo que Damasco e as forças sunitas não estão dentro da província onde os drusos são maioritários e que não estão a ameaçar de maneira nenhuma a fronteira sul de Israel, que foi alargada com uma zona tampão. Agora as fronteiras de Israel têm que ter sempre um pouco mais, uma zona tampão, tem que ser uma zona de segurança adicional, neste caso no território de um Estado soberano que é a Síria. A Turquia está muito empenhada em garantir que o regime que tomou o poder em Damasco se possa consolidar e está preparada para enfrentar Israel. A insegurança de Israel é permanente, quando não é em relação ao Irão, é em relação à Turquia. Aqui, os Estados Unidos estão, de certa maneira, dos dois lados, e estão dos dois lados num terreno muito minado. É uma prova importante para a diplomacia norte-americana resolver esta questão, e ela não parece
estar perto de ser resolvido. Muito bem, vamos passar agora para os Estados Unidos rapidamente, numa altura em que a taxa de inflação começou finalmente a sentir o efeito das tarifas e em que o apoio a Trump está a cair em temas-chave como a economia e a imigração. O presidente está a ter dificuldades em convencer a sua base de apoio, nomeadamente o movimento MAGA, de que não tem nada a esconder sobre a sua relação com Jeffrey Epstein, milionário acusado de liderar uma rede de exploração sexual de menores que morreu em 2019 na prisão. Depois de vários meses em que aliados e apoiantes do presidente defenderam a divulgação de uma suposta lista de personalidades alegadamente envolvidas no escândalo, o Departamento de Justiça anunciou que ela afinal não existe e Trump acusa agora a oposição de estar a fabricar um caso. Teresa, eu pergunto se isto é apenas mais uma das tantas contradições de Donald Trump ou este caso tem mais potencial que outros para prejudicar o presidente, tendo em conta que estamos a falar de um tema que sempre foi muito importante para o universo MAGA mais extremista, não é? A primeira coisa que há a dizer é que para Trump a realidade não existe. Ainda hoje eu ouvi Vai a mudando, realidade. não é? Vai mudando. Vai mudando, segundo os seus, exatamente, tem a sua própria realidade que muda às vezes da manhã para a noite. Ainda há pouco eu ouvia dizer, ontem na Casa Branca, que já conseguiu e vai continuar a conseguir descer o preço dos medicamentos em 1000%. Quer dizer, não há qualquer colagem com os fatos no discurso de Trump. Neste caso específico, Trump, antes de ser eleito e de regressar à Casa Branca, quis utilizar o caso vergonhoso de Epstein como arma política contra os adversários, como ele, aliás, usa tudo aquilo que lhe passa à frente dos olhos contra os adversários, nomeadamente os anteriores presidentes, Clinton, Obama, Biden, que são os seus alvos preferenciais, dizendo que era preciso divulgar a lista porque estavam lá nomes democráticos e de Clinton e etc. Agora saiu-lhe o tiro pela culatra, como se diz em bom português, porque sendo ele presidente, tem a possibilidade de divulgar a lista, não quer divulgar a lista, tal como tinha prometido. A Procuradora-Geral chegou a dizer que a lista já estava na sua mesa, não é? Em cima da sua mesa de trabalho, depois a seguir disse que afinal não estava, nem sequer sabe exatamente se a lista existe ou não existe, como tudo é uma realidade virtual aquilo que se move à volta de Trump. Evidentemente que há uma reação muito negativa da parte da base MAGA mais fanática, que se agarrou à promessa de Trump de divulgação da lista, que não quer que a lista fique em segredo, mas a prova última de que Trump está muito preocupado com a divulgação da lista, se ela existir, é que acaba de processar o Wall Street Journal do seu grande amigo Murdoch, que é o dono de imensa imprensa americana e britânica e um grande amigo de Trump, e ele não se incomodou, processou o Wall Street Journal porque o Wall Street Journal divulgou uma carta de Trump a Epstein com uma linguagem brejeira, simpática. Portanto, há aqui um problema de ordem moral, naturalmente. Eu não imaginaria que ele afetasse tanto a base MAGA, que é fiel cegamente a Trump, mas o que indica tudo o que está acontecendo nos Estados Unidos neste momento é que está a afetar. Trump, como referiste, está a cair nas sondagens muito na economia, na imigração, na avaliação geral. Não sei até que ponto isto pode ter um efeito.
se seguirmos o seu comportamento, ele vai descobrir amanhã outra coisa qualquer que tape. Já chamou traidor ao Obama, portanto, se calhar foi isso que ele descobriu. Exatamente. Chamou ontem traidor ao Obama e pôs a divulgar imagens geradas pela inteligência artificial com o Obama a ser preso e a ser colocado na cadeia. Portanto, de Trump, basicamente tudo é possível. Vamos ver qual é o próximo escândalo. Carlos, um dos impulsionadores desta suposta ligação entre Trump e Epstein foi o seu antigo conselheiro, Elon Musk, que saiu da Casa Branca, está agora em conflito com o presidente e que decidiu criar um novo partido, o Partido da América, com o qual tenciona causar estragos nas eleições intercalares do próximo ano. Se nós olharmos para a história, a conclusão é de que os terceiros partidos não têm grandes hipóteses de sucesso nos Estados Unidos, mas temos estado também aqui a falar várias vezes de que não faltam exemplos por essa Europa fora de sistemas bipartidários que de repente implodem num curto espaço de tempo. Portanto, eu pergunto se isto tem pernas para andar. E de resto, o mais antigo de todos, que é o regime britânico, com a ascensão do partido do Nigel Farage. A última vez que isto apareceu nos Estados Unidos foi à volta da candidatura presidencial de Ross Perot. Terceira força também. Era uma terceira força como os seus predecessores. Correu mal, não foi longe. Ross Perot não era tão rico, era muito rico, mas não era tão rico como Elon Musk, e desse ponto de vista, à partida, a ameaça de Elon Musk pode ter mais credibilidade. O Partido Republicano, em condições normais, perde as próximas eleições intercalares no próximo ano. Isso é normal. Um terceiro partido poderia, e aqui há uma variante, uma vez que não se trata de uma candidatura presidencial, nem de uma ligação necessária a uma candidatura presidencial, mas pode haver uma perturbação na distribuição dos votos, que além de prejudicar o Partido Republicano, pode negar a maioria ao Partido Democrata, que é, em condições normais, quem beneficia da queda previsível e antecipada do Partido Republicano nas eleições intercalares. Há uma certa volatilidade, efetivamente, e, portanto, é difícil dizer que não se vai passar nada, mas olhando para a forma como esta questão foi posta em cima da mesa, a minha opinião é de que este partido não tem pernas para andar, faz parte das relações pessoais entre Trump e Musk, e eles encontrarão certamente uma forma que nós teremos dificuldade em descobrir exatamente quais são os termos de um acordo possível para esta questão ser ultrapassada. A economia digital e a elite da economia digital é demasiado central para a nova coligação emergente à volta do Partido Republicano para cair desta forma. Mas por vezes as coisas correm mal. Muito bem, meus caros, chegamos ao fim do nosso tempo, também ao fim desta temporada de Diplomatas. Vamos fazer uma pausa que durará pouco mais de um mês, prometemos voltar em setembro, e eu queria agradecer-vos, Carlos e Teresa, por estes 27 episódios que gravámos juntos e por todos os outros que vocês gravaram antes de eu ter juntado a este projeto em janeiro. Queria também agradecer ao Ivo Neto, ao Amílcar Correia e ao David Pontes, que foram moderadores deste podcast, assim como aos vários convidados que passaram por aqui, e queria agradecer àquelas pessoas que não dão a cara, ou neste caso a voz, mas que são fundamentais para que o Diplomatas seja gravado, editado e publicado todas as quintas-feiras no site do Público e noutras plataformas. Por isso, muito obrigado ao Daniel Leitão, ao Ruben Martins, à Magda Cruz, à Patrícia Jesus e ao Nuno Coelho, e claro, muito obrigado também sempre a quem nos ouve desse lado. Nós contamos consigo em setembro, muito provavelmente num mundo já bastante diferente daquele que a Teresa e o Carlos analisaram neste episódio. Boas férias, se for caso disso, e um grande abraço. O podcast Diplomatas é uma parceria Público-IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais.
Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.